A paz de Cristo, meu irmão, minha irmã, que Deus possa te abençoar. Quero te pedir, antes de mais nada, que você possa se inscrever, apertar em todas as notificações para que você possa receber todo o nosso conteúdo, que você possa também curtir, que você possa comentar e que você possa fazer algo para o reino do Senhor, que é compartilhar. Compartilhe esse vídeo que está por vir, não deixe de semear na vida das pessoas. Muita gente necessita ouvir a palavra de Deus. Então você que já está inscrito no canal, amém, Deus te abençoe. Você que não está e vê nossos vídeos, quantas pessoas veem nossos vídeos e veem os versículos da manhã, também os nossos shorts, todo dia às 6 horas da manhã são lançados, que não estão inscritos. Deus abençoe e abençoe a vida de outro também. Amém? Que Deus possa te abençoar rica e abundantemente. Pode rodar a vinheta em nome de Jesus. Deus abençoe. Metade de um verso e um outro verso inteiro. Eu dei o título dessa mensagem de O Não de Deus. Eu expliquei um pouco no começo, né? Eu fiz uma oração em janeiro, em dezembro, eu fiz uma oração, pedi algo a Deus, nem era para mim, especificamente. Deus me concedeu em maio, Deus já tinha concedido, e chegou em outubro, aquilo que Ele tinha me concedido como oração, já passou a não existir mais, até que se findou tem um mês atrás. E eu fui orar a Deus e falar com Deus, e Ele me trouxe como consolo na minha resposta, como ensino, essa meditação que eu quero passar para a igreja. E esse não do Senhor, quando eu soube, Ele me libertou. Me libertou de culpa que eu estava sentindo, do desânimo que eu estava sentindo, do desgosto que estava no meu coração. Então, Tiago 4, metade do verso 2, a gente vai ler o verso 2, a parte B. Se quiser pode botar em 2, não tem problema não. 2, a gente vai ler metade do 2 e vai ler o 3 todo. Tiago 4, 2b. No finalzinho diz assim: nada tem porque não pedem. Verso 3. Pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Pai, muito obrigado por esse momento. Te damos graças, Senhor, porque Tu és maravilhoso, porque Tu és um Deus educador, um Deus que nos ensina, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Pai. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua graça. Agora, nesse momento, Senhor, fala aos nossos corações, Senhor, que muitas vezes não entendemos o Seu não entendemos o porquê da negativa, Pai, do Senhor, de algumas orações que fazemos, porque entendemos que aquilo seria muito bom, Senhor, não só para nós, mas para a nossa vida, às vezes para a vida até da nossa igreja, que é dessa igreja que a gente toma conta, Pai. Mas o Senhor fala, Senhor, que a gente pede e não recebe porque a gente pede mal, porque a gente esbanja os nossos prazeres, Senhor. O nosso maior prazer, Senhor, é ter a Sua presença, Pai. Que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, falar aos nossos corações nesse momento, Pai. Trabalhe em nós, Senhor. Trabalhe em nossa vida espiritual, Pai. Faz segundo a Tua vontade, segundo o Seu querer, Pai. É o que te pedimos em nome de Cristo, que todos digam amém e amém. Aqui, Tiago fala: nada tem porque não pedem, pedem e não recebem porque pedem mal. E aí, esse finalzinho, muitas pessoas, elas deturpam, às vezes, porque está aqui, para esbanjarem em seus prazeres. Essa é a tradução, para esbanjarem em seus prazeres. Esbanjar nos prazeres, ele não está aqui falando de pecado.
Ele não significa que nós pedimos para esbanjarmos em coisas que são prazerosas, que são maléficas à nossa vida, à nossa conduta, naquilo que queremos, o que pedimos, não. Eles falam em nossos prazeres naquilo que a gente acha que é prazeroso, ou seja, naquilo que a gente acha que vai valer a pena para a nossa vida. Então, ele fala, pedem e não recebem porque pedem mal para esbanjar em seus prazeres. Nós devemos viver uma vida prazerosa dentro daquilo que Deus quer para cada um de nós. Então, orar a Deus é um exercício de fé que nós temos, é um exercício de fé de cada um de nós que estamos aqui na terra. Orar a Deus é mostrar dependência desse Deus maravilhoso, uma dependência divina, é informar a esse Deus o ponto de vista sobre algo que tanto olhamos e às vezes queremos. Orar a Deus é agradecer pelas dádivas, é agradecer pelos favores de Deus, é solicitar a Deus algo que tanto almejamos, que veja bem, é solicitar algo que tanto nós almejamos. Então você pode almejar algo e você pode pedir a Deus, você pode almejar algo e pedir muita Deus e rogar a Deus, e Deus pode até te conceder esse algo. E é sobre justamente esse último tópico, sobre essa solicitação a Deus daquilo que a gente almeja enquanto homem, mulher, enquanto ser humano, que eu quero tratar em relação à oração que a gente faz. É nesse solicitar a Deus algo que a gente entende que é prazeroso para a nossa vida, que é oportuno para a nossa vida, que eu quero me ater em relação à oração que a gente faz a Deus nessa noite. Solicitar a Deus aquilo que a gente tanto almeja pode ter uma variável na questão da resposta que vem do algo. Quando a gente solicita a Deus algo, pode ter aí uma variável de resposta que vem do próprio Deus. Deus ele pode ficar totalmente em silêncio. Deus também pode conceder a nossa solicitação, a sua solicitação. E Deus, por fim, ele pode negar o nosso desejo também. Então, há uma variável aqui que se divide em três. Deus fica em silêncio, Deus concede aquilo que pedimos, ou então Deus nega o nosso desejo. O silêncio, eu acho que das três variáveis, o silêncio eu acho que é o mais difícil para a gente suportar. O não a gente até suporta, passa um tempo, fica chateado às vezes, porque tem a negativa de Deus, achando que aquilo é o melhor, mas na frente a gente entende um pouco. Mas o silêncio de Deus, o silêncio, ele cria expectativa. A gente fica na expectativa, a gente continua orando pela mesma coisa. O sim de Deus é um regozijo. Deus deu sim para aquilo que eu tanto almejo, aquilo que eu tanto solicito. Mas quando Deus diz que não, e quando Deus fala não, e quando você ouve o não de Deus, eu sei que você ouve Deus falando com você, porque o Espírito Santo habita na sua vida, e eu tenho certeza que em algum momento Ele falou não para você. Em algum momento você quis algo muito grande para a sua vida, ou algo com muita vontade, e Deus falou assim, não. Pois bem, creia que essa resposta negativa de Deus, quanto àquilo que a gente pede, quanto ao nosso pleito, ele é uma bênção. O não de Deus nesses momentos é uma bênção. A consolação no não de Deus, há livramento no não de Deus, há uma imensa misericórdia de Deus quando Ele diz não à nossa demanda. Pastor, eu não estou entendendo. Deus não é um Deus abençoador. O Senhor tem que pegar sobre bênção. O Senhor tem que pegar sobre abençoador. Eu estou pegando sobre abençoador. O abençoador também diz não às nossas demandas. Por quê? Porque Deus sabe de todas as coisas. E por conta disso, aqueles que se queixam da negativa de Deus, do seu pleito, eles não possuem razão nenhuma para se angustiarem. Tem pessoas que não são humildes em seus pensamentos, tacanhos, quando o não de Deus chega à sua vida. Fica emburrado, fica aborrecido, não chegou. Mas foi não, qualquer não foi o nome de Deus. Muitos são aqueles que, sendo hoje tanto mais do que eram, e tendo tanto mais do que tinham, estando tanto mais honrados do que estavam, ainda se queixam. Ainda tem queixa. Vamos então começar a olhar alguns personagens na palavra de vida para a gente entender esse não de Deus. Vamos falar de Adão.
que trouxe eles a quererem comer o fruto foi a vontade e o desejo de ser igual a Deus. A tal ganância de subir e tal insanidade de crescer. Anteontem, Adão não era nada. Ontem passou a ser barro. Hoje, já era um homem na regência da terra. Amanhã ele queria ser Deus. Quem ontem era barro, não se contentará com ser hoje homem. Adão, o primeiro homem. Quem anteontem era nada, não se contentará com hoje tudo e mandar em tudo. Havia descontentamento em Adão, mas não havia razão para esse sentimento de descontentamento. Ele estava no jardim, com uma ajudadora, num lugar que não lhe faltava nada. Não havia necessidade de trabalho forçado, de trabalho brutal. Ele vivia o melhor que a terra podia produzir. Outro personagem descontente, como não foi Davi, segundo Samuel 7,8 diz: agora diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu tirei vocês das pastagens e do trabalho de andar atrás das ovelhas, para que você fosse príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Deus fez ele lembrar da onde ele tinha tirado ele. Deus aqui informa não só onde estabeleceu Davi, como também diz o lugar onde tirou, no meio das pastagens, do trabalho de andar atrás das ovelhas. Deus tirou Davi das pastagens pedregosas de Belém e o colocou no trono. Que possamos lembrar que, satisfeito com o nome de Deus, aonde ele estava e onde ele está hoje. Devemos nos lembrar de Adão, de Davi, do que eles eram, do que passaram a ser. Se a gente olhar detidamente, a gente vai ver que essas queixas que eles tiveram, essas insatisfações que eles tiveram com a negativa de Deus, era infundável, nem um pouco razoável. Será que já não seria satisfatório conviver diariamente com Jesus, lá no lado do Mestre, dentro dos filhos de Zebedeu? Lembra de Tiago e João? Pediram para Jesus um lugar de honra no seu reino. Que paradoxo. Enquanto Jesus fala da cruz, eles estavam falando de coroa. Enquanto Jesus sentia dor da morte, eles estavam encantados com o poder. Jesus lhes diz que eles não sabem o que pedem e não lhe atendem pedido. Não. Então, eles viam que havia exagero nas suas petições, havia ganância nos seus pedidos. Antes de pescadores e menos remadores de barco, naquele momento apóstolos de Jesus, mas amanhã desejando serem maiores que os outros e fazendo a mesma coisa que eles. E aí Tiago diz lá, como a gente leu no verso 3, pedem e não recebem porque pedem mal. Tem os que pedem mal, mas há também os que pedem sem saber. A palavra de vida nos mostra aqueles que muitas vezes não sabem também o que pedem. E agora que eu vou chegar nesse momento, foi o momento em que Deus falou profundamente no meu coração. Vamos nos lembrar do exemplo de Raquel. Raquel fez uma das petições mais incômodas e irrequietas que uma mulher pode fazer. Só que essa petição desassossegada dessa mulher foi feita a uma pessoa que não poderia muito com o seu pedido. Ela não pediu a Deus. Raquel, ela pede ao seu marido. E ela pede algo para o homem, além de ser difícil de resolver, foge totalmente da competência dele. E trouxe tribulação para a vida dessa mulher, e trouxe tribulação para a vida desse homem. Diz lá em Gênesis 30, na parte B, teve filhos, do contrário, morrerei. Ela pede proteção dada. Ela pede para o seu marido, teve filhos, do contrário, morrerei. Jacó diz lá no verso 2, ele ficou irado. Ele responde que só Deus é capaz de dar os filhos que tanto Raquel desejava, que só Deus tinha esse poder e condição de trazer alguns filhos para o casal. Apesar da sua irmã, Lia, ser também esposa de Jacó, e ela já ter dado os filhos a Jacó, era Raquel que possuía o amor de Jacó. Mas parece que isso aí era irrelevante, não era suficiente para ela. Ela queria filhos. Não bastava
Ela não queria filhos para a felicidade do casal. Ela queria filhos porque ela tinha ciúmes da irmã. O ciúme de Raquel era tão doentio que ela declara que ela precisa de filhos para viver. Ela precisa de filhos para continuar vivendo. Tem gente como Raquel, que não sabe o que pede e como pede. O seu desejo, a sua petição foi atendida, mas o resultado foi um desastre. Justamente o contrário daquilo que ela havia pedido. E veja bem, repare bem, Raquel ela não pediu um filho. Presta bastante atenção em Gênesis 31. Ela não pediu um filho. Raquel pediu filhos. Está no plural. E Deus concedeu o seu pedido. Raquel foi mãe de José e foi mãe de Benjamim. Ela não pediu para Deus, pediu para Jacó. Jacó ficou irado. Aí depois ela pede para Deus filhos. Mas ao dar a luz ao segundo filho, seu segundo filho, ela morre justamente no parto. Novamente, quero que você preste bastante atenção no livro de Raquel. Veja só os termos com que Raquel pediu os filhos em Gênesis 30, verso 1, parte B. Dele filhos, do contrário, morreu. E quando imaginava que havia de morrer se não tivesse filhos, porque teve filhos, no mesmo ponto em que os teve, morreu. Raquel, quando fez seu pedido, ela imaginava passar a ter uma vida com a presença de filhos. Foi o que pediu, mas na realidade, ela estava sentenciando a sua morte. Imaginava ela que estava pedindo felicidade para si e para sua casa, mas o que colheu foi o luto e a orfandade na perda de seus filhos. Tem irmão que está tão desesperado, tão cego, tão atribulado, tão insensato, que na hora de realizar o pedido de oração, nem sabe nem o que está pedindo. Está tão atribulado, tão cego, que ele pede de qualquer maneira. A gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente pede a Deus. Porque Deus pode conceder, como concedeu. Mas a gente vai continuar a navegar na Bíblia Sagrada, ver outros personagens, esses aqui não. Misericórdia, fizeram seus pedidos a Deus, foram questionados os pedidos, mas Deus concedeu. E a gente vai ver do começo do pedido até o final. Vamos falar sobre o juiz Sansão, vamos falar sobre o filho pródigo. A história dos dois é bem conhecida, tanto Sansão como o filho pródigo. Ficaram notórios por conta dos seus excessos. E eu não vou me ater ao que a palavra de vida traz da vida desses personagens desde o seu começo, não. Mas que nós podemos entender o fim de ambas as histórias, fins trágicos, fins que fizeram com que os dois tivessem que passar por um estado de extrema miséria e foram por caminhos angustiantes pelos seus próprios pés. Sansão era um homem vigoroso, um homem forte, um homem enorme, que agora, apesar do seu aspecto físico parecer viril, forte, naquele momento, ele tinha, no fim da sua vida, tinha um semblante triste, os cabelos esfoliados, seus olhos foram escavados, sangue escorrendo, preso dentro de um calabouço, a duas fortes cadeias. Esse era Sansão no fim da sua vida. Um fim nada glorioso, um cenário de profunda melancolia. O outro personagem, o filho pródigo, no fim da sua história, ele era um anêmico apreensivo, em frangalhos, quase nu, uma corneta pendente do ombro, amparado sobre um cajado, vivendo faminto. Esse é o filho pródigo. Quantas mudanças nas caminhadas desses dois homens. Um era tão destemido e ousado, e o outro tão arrogante e ostensivo. Naquele fim da caminhada, o pródigo faminto, ele não tinha permissão nem para comer as bolotas dos porcos. E Sansão, exposto publicamente ao ridículo, ao povo inimigo, servia de diversão, gozação para aquele povo, foi escarnecido e humilhado até a morte. Mas, pastor, qual foi a razão dessas mudanças
O vigoroso Sansão, ele requereu aos seus pais que lhe fosse concedido ter uma mulher de origem filisteia, ou seja, uma mulher de uma aldeia inimiga, de um povo inimigo, de um lugar inimigo. Aí ele ora, ele fala para o pai: olha, pai, eu queria ter uma mulher filisteia. Ele não quer uma mulher da aldeia dele, ele não quer uma mulher judia, não quer uma mulher de Deus, ele quer uma mulher diferente, ele quer uma mulher estranha, ele quer uma mulher de um povo inimigo. Aí ele vai embora, no sentido de petição ao seu pai: pai, eu quero uma mulher filisteia. Pai, eu quero uma mulher que faz parte lá daquela família que é inimiga nossa. Aí os pais dele fizeram a vontade dele, fizeram o desejo dele, concederam a ele o que tanto pleiteava. Foi justamente essa filisteia a causa da perdição daquele homem que era vigoroso. Perdição. Porque Sansão teve vários conflitos com os filisteus, guerras afins com o povo estranho e contrário ao seu. Daí a filisteia não só o traiu como o enganou. Sansão foi aprisionado, ficou cativo, cego, não só fisicamente, mas cego pelas suas afrontas e por fim da sua própria morte. O pródigo foi falar com o pai dele também. Assim como Sansão, o pródigo fez a mesma coisa. Ele falou: pai, olha, eu quero o seguinte, pai, eu quero a herança, mas eu quero a herança em vida. Eu vou falar com o cooperador de direito, né? Como advogado. Herança, ela só existe após a morte. Não tem herança. Tem expectativa de um direito que se chama herança. Mas ele foi requerer uma coisa de uma expectativa que ele tinha. O pai dele estava vivo. Mas o pai dele fez como o pai de Sansão. O pai dele fez igualzinho o pai de Sansão. Ele concedeu o pedido. Ele concedeu o pedido do seu filho. Agora a herança que tinha em mãos virou desprendimento da mocidade, gastou com o vício da idade, de um moço qualquer, levou aquele jovem à pobreza, à miséria, da miséria à fome, da fome à servidão, da servidão à desonra. Proibido de comer bolotas do povo. Tudo agora só levou o homem, o jovem, ao pesar e ao arrependimento do pedido. Os dois tiveram sim os seus pais. De repente, se o pai de Sansão falasse não, de repente, se o pai do filho pródigo falasse não, será que eles teriam esse fim? Será que Raquel, mesmo na sua fúria de ciúmes, pediria filhos, se tivesse ideia de que eles poderiam levar à morte, a custar a sua vida? Será que Sansão, um homem bonito, vigoroso, forte, um juiz, escolheria uma filisteia como mulher, se tivesse ideia que ela veria de ser o começo da causa de sua afronta, de sua morte, de perder os seus olhos? Será que o jovem pródigo pediria uma possível herança antecipada, se soubesse que com ela havia de comprar a miséria, a fome, a servidão e a desonra? Eu sou muito tranquilo em afirmar que possivelmente não. Possivelmente eles não pediriam o que eles pediram. Se então agora não haveriam de pedir nada do que pediram, senão antes o contrário, por que o pediram então? A resposta é clara: porque pediram mal. Não sabiam o que pediram. Eu creio que o fato dessas histórias estampadas na palavra de vida, elas já são o suficiente para nos instruir a aceitar o não de Deus com uma tremenda gratidão e agradecimento. Deus é o Senhor do futuro de todas as coisas, e só Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Ai de nós, quando a gente ouve o não de Deus e a gente persiste em fazer a nossa vontade. Deus nos responde não segundo a nossa vontade, mas segundo a perfeita vontade dele. Nós, o que devemos fazer quando Deus diz não? Devemos nos submeter à vontade dele, pois ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Lá em Lucas 11, 9 a 13, o Sermão do Monte, Lucas 11, 9 diz assim:
Jesus, por isso digo a vocês, peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que lhe pede um peixe? Verso 12. Ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? Verso 13. Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Jesus ele não diz que todo o que pede recebe o que pede. Jesus diz que todo o que pede recebe, porém algumas vezes recebe o contrário do que pede. Nesse ensinamento, Jesus dá exemplos bem familiares. Ele fala no verso 11 e 12: quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que lhe pediu um peixe? O filho pediu um peixe, você vai dar uma cobra? Ou daria um escorpião ao filho que pede um ovo? Pronto. Aí está a razão porque Deus, que nos trata como filhos, nos diz muitas vezes o não e nos nega o que pedimos, porque pedimos cobras, pedimos escorpiões, não pedimos o peixe, não pedimos o ovo. A gente pensa que está pedindo o nosso sustento, na realidade a gente está pedindo veneno. Pensamos que estamos pedindo o que havemos de comer, pedimos o que nos há de comer. Pensamos que pedimos o que viver e pedimos o que nos há de matar. E isto é pedir cobra, é pedir escorpião. Muitas vezes nós somos limitados e raros, que não conseguimos diferenciar o escorpião do ovo, nem a serpente do peixe, nem o pão da pedra. E Deus, que é Pai, tão maravilhoso Pai, Ele nos nega terminantemente de forma perigosa nós pedimos. O não de Deus, Ele é libertador. O não de Deus, Ele é libertador ainda daquele que entende. Quando Deus diz não, para concluir, para a gente orar, Paulo afirma que Deus nos examina em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Não sabemos orar porque não conhecemos o futuro e nem sabemos o que é melhor para nós. Devemos aprender como filhos de Deus. Duas coisas que Tiago escreve no texto central que lemos. Vou voltar para o texto central, Tiago 4, verso 2, finalzinho do verso 2, diz assim: nada tem porque não pede. Verso 3: pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. A primeira coisa é que a gente deve sempre orar a Deus e pedir a Ele que necessitamos. Nada tem porque não pede. Jesus ensinou: pedir e dar-se-vos-á. Tem gente que tem ausência na vida de oração, e quem tem ausência na vida de oração retém as bênçãos de Deus. A gente pode ser ousado para pedir, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que a gente imagina, muito mais do que a gente pede, conforme o seu poder vai operar em nós. A segunda coisa é que devemos sempre nos alegrar quando Deus responde não às nossas orações. Deve haver alegria no nosso coração, porque Deus ele é soberano. Ele tem o controle do universo, das nossas vidas. Ele opera todas as coisas para o nosso bem. Ele trabalha dentro do seu tempo, de acordo com a sua vontade. Deus sempre tem o melhor para nós, ainda que para isso Ele nos leve para o deserto, ainda que para isso Ele nos leve para os vales. Lembra do modo de Jacó sozinho, passou a família de noite, daqui a pouco viu um homem, a noite toda lutando, sozinho. Eu fico imaginando o medo daquele homem. Eu já preguei sobre isso. Eu fico imaginando o medo daquele homem no Monte Jacó, sozinho. Daqui a pouco ele é visto, um ser celestial. Um homem ainda que já tinha visto um exército de anos, mas não tinha se convertido, já tinha sonhado com a escada, já tinha visto Deus fazer e operar milagres, enquanto ele ficou lá na casa de Naval, mas ainda não era convertido. Está ele, passando a família com ele do seu irmãozinho, e ele olha o seu celestial sozinho, de noite. Deus ele trabalha dentro do seu tempo, de acordo com a sua vontade, e Ele sempre é o melhor para nós. Deserto, vale, onda,
Aqueles três não se curvaram. Está vendo aqueles três ali? Eles se curvaram na sua estátua. Vai lá para a fornalha. Chega lá na fornalha, lá, os soldados que estão levando eles morrem queimados no meio do caminho. Não conseguem nem levar de tão quente que estava, tão alto que estava o fogo. E eles caem lá. Não fica um cheiro, não fica nada queimado. E um ímpio, um homem ímpio, um rei ímpio, um rei nobre, ele olha e ele vê 3, ele vê 4. Ele vê 4. Ele fala, não, 3, eu estou vendo 4, e o 4. O 4 tem uma figura parecida com um filho de Deus. Você pode até passar pelo fogo, mas Deus vai morar contigo. Não vai ficar um cheiro de cabelo queimado. Você pode ter certeza disso. O propósito de Deus na sua negativa continua o mesmo. O de nos transformar na imagem dele, na imagem de Jesus. Que a gente possa ficar confortável com o nome de Deus em nossas vidas. Que possa haver conforto no nome de Deus nas nossas vidas. Feche teus olhos, curva a tua cabeça. Vamos orar.